Bom dia, ouvintes da Rádio Veste de Salvação. Aqui é o presbítero Marconi, trazendo o devocional do dia, que fica no livro de Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 4, que diz assim: tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. O tempo, irmãos, meus amigos ouvintes, é algo que não se consegue parar, não se consegue voltar atrás. Por isso que nós temos que valorizar cada minuto, cada momento da nossa vida. Porque o tempo ele não volta. O tempo não tem como voltar. O que foi feito hoje de manhã, ou melhor dizendo, o que foi feito ontem à noite, hoje de manhã nós não temos como voltar atrás para desfazer. Ou para viver um momento diferente do que nós vivemos ontem. Então, o tempo ele não tem como ser pausado. E o tempo, ele por si só, ele dita as regras. O tempo, ele não pode ser controlado pelas nossas mãos, pela nossa vontade. Quanto de nós já paramos para pensar e falamos assim: se eu pudesse ter feito de outra forma, se eu pudesse ter agido, se eu pudesse ter falado de outra forma, se eu pudesse não ter falado, se eu pudesse não passaria por aí, por essa situação, por aquilo que eu passei. Mas o tempo, irmãos, ele tem que se cumprir. O tempo, ele não vai pedir licença. Ele vai chegar, como na vida de cada um. Tem que se cumprir o tempo. Não adianta nós querer mudar. O tempo, ele tem que se cumprir. E nós temos que aprender e entender que se o tempo normal ele se cumpre, quanto mais o tempo de Deus na vida do homem e da mulher tem que se cumprir. Nada é para sempre. Tudo tem seu tempo predeterminado. Tudo tem seu momento determinado. O que nós entramos, um navio entra numa tempestade, o comandante, o capitão, né, o comandante ali, ele tenta de todas as formas suportar o máximo possível, porque ele sabe que aquela tempestade não vai durar para sempre. Então ele usa da sua experiência para passar pelaquela tormenta, porque ele sabe que daqui a pouco vem a bonança. Ele não desiste, porque ele quer sobreviver. E hoje o Senhor fala conosco dessa forma. Quem sabe o tempo que cada um está passando, quem sabe tempos de dificuldade, tempos de luta, tempos de guerra. Mas o Senhor já te manda dizer, o tempo ele não é permanente, ele muda. Nós temos as estações do ano, né? Às vezes, no inverno, se faz um calor terrível. E às vezes, no verão, se faz um frio. É algumas variações que acontecem, mas isso não é determinante. Então, nós temos que entender o seguinte: o que você está passando, o tempo que você está passando, não vai ser permanente. Daqui a pouco muda, mas é o tempo que você tem que passar. E não vai ter como você mudar isso. Mas é um tempo que não é
permanente, ele vai mudar. Já já está mudando. Nós vemos aqui no último versículo que é tempo de sorrir, tempo de chorar, ou vice-versa, tempo de chorar e tempo de sorrir. Quem sabe hoje está sorrindo, vai passar um tempo de chorar, mas daqui a pouco volta a sorrir de novo. Quem sabe hoje alguém está chorando, mas vai sorrir. Nós temos que ficar firme e passar o tempo preparado. Então, passe o tempo que você estiver passando. A certeza viva, não é permanente. As coisas vão mudar. As coisas vão melhorar em nome do Senhor Jesus. Confie e passe o tempo. Como no inverno você se agasalha, se adapte o tempo que você está passando. Mas fica firme. Não larga a mão do Senhor por nada. Não largue a mão do Senhor por nada, porque independente do tempo que você está passando, o Senhor vai passar contigo. Deus abençoe você grandemente, em nome do Senhor Jesus.